Oi, gente, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre umas ideias bem legais de um livro super influente, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Vamos pegar uns trechos e ver o que dá para tirar? Exato. É um clássico, né? E o interessante é que o Carnegie, ele sacou uma coisa importante lá atrás, O que, por exemplo? que mesmo a galera super técnica, tipo engenheiros, muitas vezes precisava mais de jogo de cintura com pessoas do que só do conhecimento técnico. Faz sentido. A famosa habilidade interpessoal. Isso. E ele viu que não tinha, assim, um manual prático para isso. Faltava um guia, sabe? E aí ele criou o dele. Compilou uns princípios, né? Isso. Baseados em anos de pesquisa, de prática. Exatamente. Princípios que, segundo ele, podiam realmente mudar a forma como a gente interage. Bom, vamos entrar num deles então. Um que chama atenção logo de cara. Não critique, não condene, não se queixe. Meio contraintuitivo, né? Por que não criticar? Pois é, o argumento do Carnegie é que a crítica direta, ela quase nunca funciona de verdade. Como assim? Porque ela ativa as defesas da pessoa, fere o orgulho, sabe? E aí gera ressentimento, não mudança positiva. Ah, entendi. A pessoa fica na defensiva. Exato. Ele até usa uns exemplos fortes, né? Tipo criminosos conhecidos como Al Capone, o Crowley to Gun. Sim, eu li essa parte. Eles não se viam como culpados, né? Se achavam injustiçados, incompreendidos. Isso mostra uma coisa muito humana, a nossa tendência a justificar o que a gente faz, por pior que seja. Nossa, é verdade. A gente sempre acha uma desculpa, né? E tem a pesquisa do B.F. Skinner que ele cita também, sobre reforço. Sim, sim. Skinner mostrou que recompensar o bom comportamento funciona muito melhor do que punir o erro. O reforço positivo é mais eficaz para moldar as ações. O Lincoln aprendeu isso na marra, né? Quase saiu no tapa num duelo por causa de uma crítica que ele fez. Exatamente. Ridiculizou um cara publicamente. Anos depois, ele ficou furioso com o general Meade, lá depois de Gettysburg. A história da carta. Isso. Escreveu uma carta daquelas, bem dura, mas pensou melhor, não enviou. Por quê? Porque ele sacou que só ia gerar mais ressentimento, mais justificativa. Não ia mudar nada. A lição foi, não julgueis, né? Tá. Então, se criticar não é o caminho, qual é? Ele fala de um grande segredo para lidar com as pessoas. Qual seria? O segredo, segundo Carnegie, é despertar na outra pessoa um desejo forte. A chave é mudar o foco. Mudar o foco como? Deixar de pensar só no que nós queremos e começar a pensar no que a outra pessoa quer. E como alinhar as duas coisas. Tipo o que o Henry Ford dizia. Exato. Aquela ideia de ver as coisas pelo ângulo da outra pessoa tão bem quanto pelo seu. Tentar entender a perspectiva dela de verdade. Isso é poderoso. Tem o exemplo dele mesmo, negociando o salão do hotel, né? Tem. Ao invés de reclamar do preço, que era o problema dele, ele mostrou para o hotel as vantagens para o hotel de ter os eventos dele lá. O que o hotel ganhava. Virou o jogo. E tem a história da criança que não comia. Sim. O pai conectou comer legumes com o desejo da criança de ficar mais forte para ganhar do valentão da rua. Alinhou com o desejo dela. Encontrar a motivação interna do outro, então. Legal. E isso liga com outro ponto fundamental: dar apreciação. Mas tem que ser honesta e sincera. Ah, sim. Ele diferencia bem de bajulação, né? Totalmente. Bajulação é vista como falsa, egoísta. A apreciação genuína vem de um reconhecimento real do valor do outro. Ele até cita o William James, O que ele dizia? que o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser apreciado. Essa palavra ânsia é forte. Mostra que é uma necessidade básica nossa. E os exemplos que ele dá disso são ótimos. O Rockefeller elogiando o sócio pelos 60% que ele salvou, mesmo depois de perder 1 milhão. Pois é. Focou no positivo, no que deu certo, mesmo no meio do erro. Isso é difícil, né? Muito. Ou aquele marido, a esposa pede pra ele listar os defeitos dela e ele manda rosas dizendo que a ama do jeito que ela é. A reação dela deve ter sido uau. Transforma completamente a situação, né? Mostra inteligência emocional. E quando o erro acontece e precisa ser corrigido, não dá pra só elogiar sempre. Verdade. Aí a sugestão é abordar de forma indireta, com mais tato. Como assim, indireta? Talvez começar com um elogio sincero antes de apontar a falha. Ou, quem sabe,
Admitir um erro parecido que você mesmo cometeu no passado, isso meio que desarma a pessoa, sabe? Preserva o orgulho dela. Faz sentido. Ameniza o golpe. Tem o exemplo do Charles Schwab que os operários fumando onde não devia. Ah, lembro desse. Debaixo da placa de proibido fumar. Isso. Em vez de dar uma bronca, o que ele fez? Deu charutos para eles e pediu, gentilmente, para fumarem lá fora. Gênio. Resolveu sem criar conflito. Exatamente, preservou a relação. Por fim, um ponto que parece tão básico, mas que a gente esquece muito: usar o nome das pessoas. Ah, isso é crucial. Carnegie diz que o nome de alguém é, para essa pessoa, o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. É verdade. A gente gosta de ouvir o próprio nome. Faz a gente se sentir visto, né? Com certeza. Ele cita exemplos como Jim Farley, que diziam que lembravam o nome de milhares de pessoas, e o próprio Franklin Roosevelt. Eles usavam isso para criar conexão, para fazer as pessoas se sentirem importantes. Impressionante como essas coisas ditas há tanto tempo ainda batem tão forte hoje, né? Falam direto com a nossa psicologia. Totalmente. Essa necessidade de se sentir importante, a aversão à crítica, como a gente responde bem a um reconhecimento sincero. Então, resumindo o que a gente conversou desses trechos: evitar a crítica direta, tentar entender e focar no desejo do outro, dar aquela apreciação sincera, abordar erros com cuidado e, claro, lembrar o nome das pessoas. São ferramentas poderosas mesmo. Fica a pergunta no ar, então. Sabendo que a gente tem essa tendência forte de se justificar e essa busca universal por reconhecimento, por sermos entendidos, Sim. como será que aplicar esses princípios de forma consciente, assim, mais estratégica, poderia realmente transformar nossas relações? Principalmente aquelas mais difíceis, mais desafiadoras do dia a dia. É uma ótima reflexão para a gente levar, né? Pensar em como colocar isso em prática de verdade. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.